Escrever bem é uma das ferramentas de comunicação mais poderosas que a gente tem. Mas como é que a gente pode deixar nossa escrita ainda mais afiada? Sabe? Mais clara, com mais impacto? Hoje a gente vai mergulhar na arte da reescrita e descobrir como transformar o que já é bom em algo realmente excelente. Sabe quando a gente relê um texto e pensa: a ideia tá aqui, mas a forma não tá ajudando. Frases que soam meio repetitivas ou longas demais, ou que simplesmente parece que falta alguma coisa, um brilho. Olha, todo mundo que escreve já passou por isso. A boa notícia é que tem técnica para resolver, e é mais simples do que parece. Vamos começar com essa frase aqui. Ela funciona, certo? A gente entende a mensagem. Mas será que ela não podia ser melhor? Mais direta? Mais elegante? Com certeza. Essa aqui vai ser a nossa frase desafio de hoje. Guarda ela aí na memória porque a gente vai voltar para ela. E a solução para esse nosso desafio tem nome: paráfrase. E não é só trocar uma palavrinha por outra. É muito mais do que isso. É a habilidade de remodelar uma frase inteira, mantendo o sentido, mas ganhando em clareza, em concisão, em estilo. É tipo a arma secreta de quem escreve bem. A primeira ferramenta da nossa caixa é, olha, surpreendentemente simples, mas o poder dela é incrível. A ordem das palavras. No português, o lugar onde uma palavra está na frase pode mudar completamente o que a gente está querendo dizer. Vamos ver como. Olha só que sutileza fascinante. No primeiro caso, alto funcionário, a gente está falando de status, de poder, de hierarquia. Já no segundo, funcionário alto, a gente está falando da altura física da pessoa. É a mesmíssima palavra, alto. Mas a posição dela, antes ou depois do substantivo, cria dois significados completamente diferentes. Impressionante, né? E isso não acontece só com adjetivos, não. Acontece com pronomes também. Falar qualquer mulher é uma coisa. Agora, falar mulher qualquer pode até ser pejorativo. E com advérbios também. Entender essas pequenas nuances é o primeiro grande passo para uma escrita mais precisa, mais intencional. Bora para a segunda ferramenta, que eu gosto de chamar de trocas inteligentes. A ideia aqui é buscar a concisão, deixar o texto mais enxuto. Muitas vezes a gente usa um grupo de palavras, o que a gente chama de locução, quando uma palavrinha só já daria conta do recado de um jeito muito mais elegante e direto. A ideia é simples e muito poderosa. Em vez de escrever uma jogada de mestre, por que não uma jogada magistral? Ao invés de a população das cidades, que tal a população urbana? E, de repente, pode muito bem virar repentinamente. O resultado é um texto mais limpo, mais profissional. Então, o pulo do gato é este. Uma locução é, na prática, uma palavra só que está disfarçada de frase. O nosso trabalho, como quem escreve, é desmascarar isso, encontrando a palavra única que pode substituí-la. Isso deixa o texto muito mais direto ao ponto. Agora, vamos para uma técnica um pouquinho mais avançada, mas que tem um impacto gigantesco, a nominalização. Calma, eu sei que o nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples. É transformar verbos, que são ações, em substantivos, que são conceitos. Basicamente, nominalizar é pegar a ação da frase e transformar ela no sujeito ou no objeto. E qual é o efeito prático disso? Geralmente, a gente reduz o número de verbos na frase. E isso deixa o texto mais conciso e com um tom mais analítico, mais formal. Olha só esse exemplo, fica bem claro. Na primeira frase, a gente tem a ação, o verbo fabricar. Na segunda, a gente transformou essa ação no conceito a fabricação. A frase passa a ter mais foco no processo como um todo, e não tanto na ação em si. Percebe que a frase original tem dois verbos? Vamos contar? Fabricar e estar, certo? E depois da nominalização, pronto, a gente fica com um verbo só. A frase fica mais curta, mais densa, mais direta. Esse é o poder da nominalização em ação. E por que isso importa tanto? Porque quando a gente transforma a ação num conceito, a escrita foca no o que em vez de no quem faz. Isso cria um certo distanciamento, que só é mais objetivo, mais analítico. É por isso que essa técnica é super comum em artigos científicos, relatórios, textos acadêmicos, porque ela valoriza a concisão e a clareza. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, ordem das palavras, trocas inteligentes e nominalização, chegou a hora de juntar tudo isso. Vamos ver como esses conceitos se transformam num verdadeiro superpoder para a nossa escrita. Então, para a gente resumir, as reescritas que causam mais impacto geralmente vêm dessas técnicas aqui.
Pensa nelas como os grandes sucessos da reescrita. A troca de locuções, a nominalização e, claro, um bom uso de sinônimos estão sempre no topo da lista. E aí, lembra da nossa frase desafio lá do comecinho? Chegou a hora da verdade. Vamos aplicar o que a gente aprendeu. Essa frase tem bastante palavra, umas estruturas verbais meio longas, ela está praticamente pedindo para ser transformada. E aqui está a mágica. Olha só a diferença. A decisão de implementar virou a implementação, usamos a nominalização, fez com que a equipe se tornasse, foi trocado pelo verbo forte, tornou, e o resultado? Uma frase bem mais curta, mais ativa e muito, mas muito mais poderosa. A gente foi de 15 palavras para 9, sem perder um pingo de informação. Reescrever não é só sobre corrigir erros, sabe? É sobre encontrar a melhor versão das nossas próprias ideias. É um processo de lapidar, de aprimorar. Agora, fica a reflexão. Com essas ferramentas em mãos, qual frase por aí está só esperando para ser transformada?